Alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho a aula anterior, né? A gente falou sobre as tendências de redes sociais e mídias sociais, né? A tendência é a evolução de alguma coisa num sentido determinado, né? E no caso da aula anterior, foi as tendências das mídias sociais, tá? Temos vários tipos de tendências digitais, como a rede social do momento ou até mesmo um estilo específico de postagem. A gente falou bastante sobre isso, né? Na verdade, a gente falou evolução, né, de algumas redes sociais. Começamos lá pelo Orkut, depois veio Facebook, falamos também bastante sobre YouTube e o famosinho do momento, né, que é o TikTok. A gente comentou também um pouquinho sobre ele e falamos das tendências, né, de vídeos que vem vindo graças também ao TikTok, que é um formato diferente de vídeo, completamente diferente do início do YouTube, por exemplo, né? E tudo isso vai mudando e são as tendências de hoje em dia, que acabam sendo vídeos em formato diferente, um pouquinho mais curtos e geralmente bem dinâmicos, ligado a dancinhas e muito mais, né? Porque existem vários conteúdos que a gente pode estar trabalhando, principalmente dentro do YouTube, tá? As redes sociais estão evoluindo de forma rápida, junto com a tecnologia. E o que é uma tendência hoje, amanhã pode não ser mais, né? Então, aqui, quando eu falo de ter tendência e dou alguns exemplos nesse vídeo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, essas coisas são tendências. Mas amanhã, né? Amanhã pode não ser mais, né? Porque como a tecnologia, que evolui extremamente rápido, as tendências também vão mudando, tá bom? E vamos para o foco da nossa aula de hoje, né? A gente continua na gestão de conteúdos para mídias sociais e hoje a gente vai falar um pouquinho de ideologia de mídia. Também vai ser uma aula muito interessante, uma aula muito bacana, tá? Então, começando, né, por ideologia. Em um sentido amplo, significa ideal, né? A própria palavra meio que já se diz, né? Ideologia, então a gente já lembra de ideal, né? De ideia. O termo ideologia vem da junção das palavras gregas ideia mais logos e quer dizer doutrina das ideias, né? Então seria a sua, né, tradução do grego seria doutrina das ideias. Então a gente já consegue entender só por esse comecinho, né, como vai ser o desenrolar da nossa aula, tá? Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo orientado para suas ações sociais e políticas, né? Então, basicamente isso a ideologia são ideias, ideais, né, ou pensamentos e doutrinas que conduzem, né, a determinados pontos de pensamentos, né, sejam sociais, políticos ou qualquer outro tipo, tá? Então, ideologia eu acho que não é tão difícil assim de se compreender, tá? Por mais que acho que a minha explicação foi um pouco ampla demais, mas conforme a aula eu vou explicando melhor ideologia dentro do nosso tema, tá bom? Que é ideologia de mídia. Ideologia na sociologia. A sociologia descreve uma ideologia como uma associação de representações e ideias que um determinado grupo social produz a respeito do seu meio envolvido e da sua função nesse meio, né? Isso seria a definição de ideologia dentro da sociologia. Existem ideologias políticas, religiosas, econômicas e jurídicas, né? Existem vários tipos de ideologia e essas são as mais conhecidas, por isso que eu citei aqui no vídeo, tá? Continuando na ideologia, na sociologia, uma ideologia se distingue de uma ciência porque não tem como fundamento uma metodologia exata capaz de comprovar essas ideias. Então, né, como eu falei, ideologias são ideias, pensamentos e não tem uma base científica. É muito mais senso comum, né, do que a gente acredita, do que a gente acha ser a verdade. Então, não dá para ser considerado uma ciência porque ela não existe essa comprovação exata, tá? Mas, de qualquer forma, a ideologia tem um impacto grande, né, graças aos meios de comunicação e ela, de qualquer forma, ainda assim, mesmo não sendo uma ciência, ela tem um impacto grande e tem o seu diferencial. O grupo que defende uma ideologia frequentemente tenta convencer
outras pessoas a seguirem essa mesma ideologia. Assim, existindo confrontos ideológicos e, consequentemente, ideologias dominantes. Né? Então, a gente sabe que tem ideologias, tem pensamentos e ideias que são dominantes, né? E sempre que uma pessoa tem um ideal, uma ideologia que ela segue, ela tenta trazer mais pessoas ao seu lado. Falando um pouquinho mais de religião, que eu acho que isso a gente vê com bastante frequência, né? Pessoas que são de determinada religião, elas sempre tentam trazer mais pessoas para a sua igreja, mais pessoas para conhecerem, né, a sua ideologia de vida, por exemplo. Então, em vários, né? Eu dei o exemplo da igreja porque a gente sabe que isso é muito forte, né? Qualquer pessoa que frequenta uma igreja, conhece uma pessoa que não frequenta, sempre convida para, né, nem que seja simplesmente conhecer a religião, as pessoas acabam convidando porque a ideologia que ela segue é a ideologia que ela acredita e, consequentemente, ela busca mais seguidores. Mas, né, como eu tinha citado antes, temos também, né, na política, por exemplo, então cada pessoa acaba escolhendo um partido para seguir e sempre ela tenta vender a ideia, o ideal, né, o intuito do partido dela. Tá? Acho que assim também fica claro de exemplificar. Ideologia de mídia, né? Os meios de comunicação criam na sociedade sabedorias convencionais equivocadas, que são assimiladas inconscientemente a partir da combinação entre manipulação informativa e psicológica e ideológica. Né? Então, aqui a gente volta a falar de meios de comunicação, né? Como a gente já falou na aula de comunicação em massa, a gente sabe que um dos meios de comunicação mais efetivo e que tem mais pessoas ligadinhas é a televisão. Então, ela é um meio de comunicação muito forte dentro da ideologia de mídia e como ele mesmo fala, né? Muitas vezes a gente acaba assimilando informações de forma inconsciente, tá? E aí a mídia combina a ideologia junto com a manipulação, né? Seja ela no quesito de informativa ou psicológica. No decorrer do tempo, conceitos éticos, culturais e sociais vêm sendo modificados, e alguns criados no intuito de se adaptarem à realidade do mundo contemporâneo. Então, é claro, né? Tudo vai, né? A gente já falou bastante disso nas aulas da evolução da tecnologia. Então, a gente sabe que a tecnologia evolui as mídias e, de certa forma, a ideologia vai também se modificando e se adequando ali ao meio ao longo dos tempos, né? As questões vão mudando, as discussões ideológicas são outras, e a cada época, a cada momento, a gente encontra, né, vamos dizer, um novo debate, uma nova discussão referente a algum tema, tá? Falando de forma bem ampla. E foi como eu falei, a tecnologia evoluiu de uma forma tão rápida e cada momento realmente a gente tem um novo assunto para se discutir dentro da ideologia, tá? Nos tempos atuais, há grandes controladores destes conceitos. Entre eles são os três poderes, né, que seria o legislativo, executivo e o judiciário. E também a religião e o mais forte delas, né, que é a mídia, né, que tanto ela é o foco do nosso vídeo de hoje. Então a gente sabe que numa questão ideológica, considerando uma questão crítica, a mídia é muito forte porque hoje em dia a maioria das pessoas tem muito acesso, né, à internet ou a qualquer rede social, falando assim num geral, tá? E, né, em mídias no geral, como eu falei, televisão, a pessoa às vezes não usa muito celular, mas assiste bastante a TV. Ou não assiste tanto a TV, mas usa bastante o celular. Então, né, a mídia engloba esses dois que eu citei. E a gente sabe que foi como eu comentei na aula passada, que a gente estava falando de tendência. O brasileiro aparece no top 3, né, de todas as redes sociais. Então, o brasileiro é muito ligado em redes sociais e, né, a ideologia vem também por meio das mídias e também vem muito por meio da televisão. E a gente sabe que também a gente acessa bastante. Numa outra aula anterior, a gente viu que é mais de 90% de pessoas, né, que assistem TV, né, um dado de 2015, se eu não me engano, mas mesmo assim é um número bem alto de pessoas, né, se a gente for considerar. E se eu não me engano, era acima de 70% assistem televisão todos os dias. Então, sim, também é uma mídia, um meio de comunicação da massa, né, considerando no quesito ideologia, que é muito forte, tá?
Esta fonte de poder utiliza, por sua vez, da manipulação e da ideologia, fazendo com que as pessoas assimilem algumas sabedorias convencionais, né, que seria o senso comum, errôneas, retirando assim o enfoque que seria necessário para dar a assunto de maior importância e bastante questionados pela população. Então, o que acontece, né? Passa algum conteúdo na mídia que a gente não tem como saber qual a veracidade, ou até tem, mas geralmente o que a gente vê na TV, passou na TV, é 100% verdade. E é assim, né, que as mídias, por meio da sua ideologia, consegue, eu não vou dizer exatamente converter, seria mais convencer, né, as pessoas. Então, se a gente não pesquisa, se a gente não busca saber mais e simplesmente acredita numa única fonte, né, daquela informação, por mais confiável que ela pareça, forma-se basicamente um complô, né, vamos dizer assim, e vai induzindo a massa, eu estou falando isso no geral, tá? Vai induzindo a massa com seus ideais, independente de quais sejam eles, tá? Então, quando a gente fala de ideal, eu estou sendo extremamente ampla, né, que qualquer ideia que a pessoa queira passar, por conta da mídia, isso acaba sendo muito fácil, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de televisão, que geralmente o que passa-se na televisão, a gente não pensa, né? Será que é verdade? Será que não é? A gente geralmente não costuma questionar, tá? Então, por isso que fala, né, que vem de saberes convencionais, que seria o senso comum. Determinados determinados pensadores analisavam a comunicação entre os seres humanos. As formas de tomada de decisão e de convencimento utilizadas uns frente aos outros. Dentre essas maneiras, podemos destacar o termo manipulação. O termo originalmente era empregado para designar certas intervenções do homem na natureza, onde se manuseava ou se tratava fisicamente determinadas substâncias naturais com o intuito de lhe alterar a fórmula, né, a forma. Hoje em dia a gente também conhece, né, a manipulação, pelo menos quando fala de manipulação, ou eu lembro desse tipo mesmo que a gente está citando, por exemplo, farmácia de manipulação, né, que é onde manipula remédios, são geralmente substâncias naturais, e aí passa por essa manipulação e fazem remédio. Eu não sei explicar direitinho, né, a farmácia de manipulação, mas a gente usa ainda, né, nesse termo, e aí quando fala farmácia de manipulação, a gente já sabe que nós está falando da manipulação somente por si só, né? Que é até o que eu vou explicar agora. Mas ao longo dos anos, essa palavra passou a ter outra representação, que é quando uma pessoa controla a outra sem seu consentimento. Então, né, hoje em dia a gente usa, né, tanto para farmácia de manipulação, que quer dizer o que eu li acima, e somente manipulação ou fulano está manipulando o outro fulano, por exemplo, tá? Aí eu estou me referindo à parte de baixo, né? Que é quando uma pessoa controla a outra sem seu consentimento. Então, quando uma pessoa está sendo manipulada, ela acredita que ela está no controle da situação, vamos dizer assim, só que ela está sendo manipulada, ela não percebe que ela está sendo manipulada. Até mais pra frente eu explico isso um pouquinho melhor, mas acho que no geral a gente, né, entende o que a gente quer dizer quando fala de, né, manipulação ou uma pessoa está sendo manipulada. E é basicamente isso que a mídia tenta fazer ou faz com a gente, tá? Tentando inserir a sua ideologia. O manipulador trata o manipulado como se fosse uma coisa, né? Então, manejo, dirige, molda as suas crenças e ou seus comportamentos, sem contar com o seu consentimento ou com sua vontade consciente. Então, é isso que acontece, né? A pessoa induz, eu acho que essa seria a palavra, uma boa palavra, né? O manipulador induz, né, a pessoa que está sendo manipulada e faz com que ela acredite que as decisões que ela está tomando são dela, mas na verdade não é. Então a mídia tenta fazer isso, né, com a gente, digo, na mídia em geral, eu sempre exemplifico bastante a TV, foi como a gente já viu, né, em outras aulas, que a televisão é um dos meios de comunicação mais utilizados, né, principalmente aqui no Brasil, tá? O manipulado, por sua vez, ignora ser objeto de manipulação. Acredita que adota o comportamento que ele mesmo escolher, quando na realidade a sua escolha é guiada de modo oculto
pelo manipulador. Foi basicamente, né, então, que eu expliquei. Então, a pessoa que está sendo manipulada, na cabeça dela, ela acredita que foi ela que tomou as decisões, né? A pessoa comentou, mas ela que tomou a decisão final e ela que tem controle da situação. Na verdade, não, ela está sendo manipulada, ela está sendo guiada, né, para ter essas decisões. Então, não é originalmente dela. A mídia se refere à associação entre verdade e conveniência, de modo que o que é mais simples, cômodo e confortável, ou seja, conveniente, acaba por se tornar uma verdade, não necessariamente sendo uma, né? Então, a mídia tenta fazer isso, né? Ela coloca informações que para nós pareçam ser mais confortáveis, né? Que fique mais cômodo, mesmo que isso não seja verdade. E a gente acaba aceitando porque parece ser a melhor resposta, a melhor solução, que aquilo ali parece ser mais plausível, né? Então, mesmo que aquilo não seja verdade. E aí que acontece a manipulação, né, por meio das mídias, em nós, nas massas, né, na massa no geral, tá? O que ocorre, então, é que normalmente a mídia cria essas sabedorias convencionais para chamar atenção e se propagar no mercado de comunicação. Né? Então, é exatamente isso que eu expliquei. Então, a mídia vai criando, né, temas e vai fazendo com que tudo pareça verdade, com que tudo pareça certo, e isso, para a gente, tem uma sensação de ser cômodo, ser confortável, parece que aquilo faz sentido. Então, vai manipulando a gente, claro, óbvio, como eu expliquei, de forma inconsciente, e faz com que a gente tome decisões que a gente acha que é a gente que escolheu. A gente acha que a gente está no controle, mas na verdade a gente está sendo manipulado, guiado e seguindo uma ideologia que não é a nossa, é a ideologia que a mídia passa pra gente, tá bom? Sabemos que a mídia, principalmente nos dias de hoje, assume a posição principal, né, formadora de verdades e opiniões, de sabedorias convencionais, né, o senso comum, através do uso dos seus diferentes discursos estratégicos, através dos diferentes meios de comunicação. Então foi como eu falei, não é somente a televisão, eu uso a televisão muito como exemplo, porque a gente sabe que todo mundo acaba assistindo, muitas pessoas têm acesso, é um dos meios de comunicação em massa mais acessível, né, que a gente falou em aulas anteriores. Então a mídia vem, né, tentando trazer mentiras maquiadas de verdade e a forma como é falado, o discurso, todo o enredo, parece que tudo aquilo faz sentido, mesmo que não faça, tá? Então ali até fala, né, que vem discursos por discursos estratégicos, então tudo é muito analisado, eles fazem de uma forma com que a gente não perceba, né? Lá na frente a gente até fala informativo com o lado psicológico. Então trabalha e une as duas coisas e aí a gente simplesmente acredita. E pelo fato de ter algumas, às vezes, uma informação que parece ser mais concreta, a gente acaba acreditando, né? Até, por exemplo, sempre que a gente vê, por exemplo, uma pesquisa que foi feita na USP, uma pesquisa que foi feita em Harvard, e tem lá vários detalhes, a gente fala, caramba, é pelo fato, simplesmente pelo fato de estar ali USP, Harvard, que a gente sabe que são faculdades renomeadas, né? Uma brasileira e outra é fora do Brasil, e a gente já acredita que aquela pesquisa, obviamente, é verdade e já acha super interessante. Mas da onde veio, quem fez essa pesquisa, como surgiu, geralmente a gente não vai muito a fundo. Então vamos supor que você recebe, né, por WhatsApp, uma pesquisa da USP que se, não sei, você comer maçã todos os dias, né, você vai morrer mais rápido, tá? É mais ou menos o contrário que tem as pesquisas, mas só para exemplificar. Então, né, vamos supor que você recebeu por WhatsApp uma pesquisa da USP, né, uma faculdade renomada. Se você comer uma maçã todos os dias, ela tem uma substância que vai fazer com que você morra mais rápido. Aí pronto, todo mundo para de comer maçã, porque essa notícia vai se propagando, só que a gente não, né, tem que saber de onde ela veio, se esse teor é verdadeiro, porque uma pessoa pode simplesmente, né, escrever ali, claro, não assim como eu falei, bem simples, mas elaborar alguma coisa que pareça fazer sentido, mesmo que não seja verdade, isso a gente sabe que não é difícil, ó. Vamos supor, vamos elaborar melhor essa minha suposição. Né? Então, é uma pesquisa feita pela USP no ano de 2021, né? A gente começa a colocar mais dados.
descobriram-se que na maçã, por meio dos agrotóxicos usados, né, no dia de hoje, a gente sabe que hoje em dia tem muito agrotóxico, né, nos agrotóxicos que são utilizados nas maçãs, elas estão sendo basicamente envenenadas, e se você comer uma por dia todos os dias, em 2 anos, você começa a ter problemas respiratórios, problemas cardíacos, e em 5 anos você reduz em metade a sua probabilidade de vida. Só um exemplo, tá? Ainda expliquei bem mal, mas vamos por alguém que entenda um pouquinho mais e faça qualquer pesquisa e coloque isso, né? Coloque o USP, coloque quando foi feita a pesquisa, coloque termos mais científicos. Quando a gente lê, a gente acaba acreditando. E sempre que a gente vê alguma coisa que a gente acha interessante, é muito comum, é muito normal a gente compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que geralmente a gente lê, acha interessante e não busca a fonte. Gente, também não estou falando que tudo, né? A gente precisa realmente buscar a fundo. Esse daqui foi só um exemplo, mas a gente sabe, por exemplo, teve bastante gente falando em relação à vacina. E é muito fácil a gente falar, a vacina funciona, a vacina não funciona, a vacina é boa, a vacina não é boa. Sem a gente tentar buscar e entender realmente, né? Quem falou que é ruim falou fundamentado em quê? Aonde ele pesquisou, aonde ele viu. Vou buscar saber mais. Né, que a vacinação, né, contra o coronavírus, né, estou falando dessa vacinação que foi bem polêmica, né, nesses últimos tempos, teve bastante repercussão relacionada exatamente a isso, então eu vou usar isso como exemplo. Que eu falei da maçã só para elaborar, mas a maçã acho que ninguém ia ligar, mas a vacinação já teve um peso maior, né, teve as fake news, teve muita coisa nesse período de pandemia. E esse também é um ótimo exemplo para usar, que seria, né, a vacinação. Então, teve pessoas que eram contra, a favor, cada um tinha o seu ponto, e geralmente a gente tem que escolher um lado. Mas antes de escolher um lado, não é simplesmente só ouvir o que uma pessoa falou e concordar. A gente tem que buscar entender mais a fundo da onde veio, né, se essa pessoa realmente tem uma base científica ou simplesmente ela criou igual eu na USP em 2021, por conta dos agrotóxicos, as maçãs estão envenenadas e a gente vai morrer. Tem que saber se é só isso ou se tem muito mais, tá? Principalmente quando são temas assim que tem um peso maior, tá? Continuando aqui, eu acho que acho que o exemplo tenha ficado bom, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido um bom exemplo, né? E é de alta relevância entender como essas estratégias midiáticas conseguem criar essas sabedorias convencionais, manipular para que seja visto como verdadeira e assim interferir nas diferentes decisões e crenças da sociedade. Então foi basicamente isso também que a gente teve com a vacina, e com qualquer outro tema que é muito polêmico, né? Isso acaba acontecendo e aí as pessoas acabam distorcendo. A verdade foi como eu mesmo, né, usei os exemplos. A gente coloca a USP, coloca a data, coloca coisas que pelo simples fato da gente olhar, a gente já vai começando pela elaboração, né, do texto, ou da forma como é construído todo o enredo, a gente acaba acreditando mesmo que aquilo não seja verdade. Igual no exemplo que eu coloquei. Se fosse só, minha avó acha que a maçã tá matando a gente por conta do agrotóxico. Ninguém vai ligar. Mas a gente começa a colocar, né, uma pesquisa feita pela USP no ano de 2021, de 2020, viu que o agrotóxico X causa lá, já ficou um pouco mais teórico e as pessoas tendem a acreditar mais, mesmo que isso não seja verdade, tá? Apontar a existência de riscos que o senso comum pode apresentar à sociedade, principalmente quando essa é passiva diante de certa verdade transmitida pela mídia. Isso por não possuir conhecimento suficiente e adequado sobre o que lhe está sendo convencionada, né? Então foi basicamente o que eu acabei de falar, né? Então a gente não tem conhecimento, por exemplo, a gente não entende super, vamos dizer, de biologia, nem sei o que estuda, por exemplo, as frutas, né? Usando o exemplo da maçã, né? Então a gente não sabe, a gente sabe que agrotóxico não é bom, mas tem vários tipos, né? Então, dificilmente informações quando, principalmente, por exemplo, essa da maçã, que tem menos relevância, menos polêmica, a gente acaba nem sempre procurando tanto. A gente vê ou acredita ou não acredita, né? E vira e mexe na internet mesmo, a gente encontra várias coisas que vão te ajudar a emagrecer, coisa que vai te matar, coisa que vai te ajudar a viver mais. E cada hora a gente vê uma coisa diferente e nem sempre é verdade, né? Às vezes a gente vê ali
Acontece comigo mesmo, usando o exemplo de frutas, né? Nesse quesito, para ficar um pouquinho mais fácil. Mas igual, já falaram que tomar água com limão em jejum de manhã emagrece, por exemplo, tá? Eu fui conversar com a nutricionista, ela falou que isso não tem base científica. O limão é realmente muito bom para a saúde, não é contraindicado tomar o limão, tá? Mas ele também não ajuda realmente a emagrecer. Por exemplo, ele não tem uma base científica, não tem estudo científico que comprove isso. Comprova que ele é muito bom, ele ajuda no nosso sistema imunológico e várias coisas, mas que ele realmente ajuda a emagrecer não é verdade. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu dei aqui um exemplo que não tem um peso tão grande, apenas um limão que não ia matar ninguém. Mas a mídia, né, trabalha com coisas maiores, com conteúdos polêmicos e coisas diferentes. Por exemplo, a vacina. A vacina já era bem diferente do limão e acontece essas, né, as pessoas começam a comentar, as fake news vão se espalhando e aí vira uma bola de neve e aí muitas vezes a ideologia consegue o que ela quer. E é como eu sempre falo, né? Na verdade, a mídia acaba conseguindo por meio da ideologia o que ela quer. Como eu sempre falo, a internet é ampla e vasta de conhecimento, mas nem tudo também a gente pode acreditar. Mas é claro, se a gente vai pesquisando, pesquisa em vários sites, vê várias pessoas falando de uma mesma coisa, em algum momento ou as coisas não vão ornar, não vão fechar, né? A informação A vai ser diferente da informação B, ou realmente a gente vai acabar encontrando a verdade. E é essa a ideia, não aceitar de primeira tudo que a gente vê, né, que seja Instagram, Facebook, na própria televisão, porque geralmente, tá, tentam se passar verdades, mas até a gente não sabe até onde a gente está sendo manipulado, porque se a gente está tentando ser manipulado, eles vão fazer até o fim com que a mentira pareça verdade. Então aí não tem como a gente saber, né? Por isso que eu falei, faz um complô, né? Então, um exemplo também, eu sempre falo aqui da Coca-Cola, a gente sabe que todo refrigerante é ruim e a Coca-Cola não se safa disso. A gente sabe que é muito melhor a gente tomar um suco de fruta natural que a gente faz em casa do que comprar um de caixinha ou realmente tomar um refrigerante, porque ele tem vários componentes químicos que não é bom pra gente, tá? Mas mesmo isso não sendo tão bom para a saúde, né? Ou sendo ruim para a saúde, eu também não sou nutricionista para falar, mas enfim, continua passando, né, propaganda na televisão da Coca-Cola e muitas pessoas continuam comprando. E é uma coisa que não vai parar, porque a Coca-Cola quer ganhar, ela paga para a mídia divulgar, ela divulga para a massa vê, gosta e compra. E aí fica esse ciclo. Então, a massa compra, a Coca-Cola ganha dinheiro, a Coca-Cola paga, né, para a televisão, passa o seu comercial, as pessoas veem o comercial, compram Coca-Cola e fica esse ciclo, tá? Esse também é um outro exemplo, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal da Coca-Cola, né? Mas é um exemplo do que acontece, porque a gente sabe que realmente Coca-Cola não é a coisa mais saudável do mundo. Um monte de gente já falou que, né, Coca-Cola e todo refrigerante, tá? E todo mundo sabe disso. A gente sabe que entre tomar um suco natural, né, um natural de verdade com a fruta que a gente faz em casa, e uma Coca-Cola, é muito melhor a gente tomar um suco. Mas o que acontece? As pessoas continuam tomando refrigerantes no geral e principalmente a Coca-Cola, tá? Ela é uma das, acho que um dos refrigerantes mais vendidos no mundo, tá bom? Entendemos a influência que os meios de comunicação exercem sobre os comportamentos e decisões da sociedade, né? Então, dei o exemplo da Coca-Cola, então dá para entender um pouco de como isso funciona, e aí a gente fala, mas a gente, né, vai atrás da verdade, mas às vezes eles trabalham por meio da repetição, de tanto a gente vê o comercial, um comercial, né, usando novamente o exemplo da Coca-Cola, ou qualquer outro comercial, como eu sempre falo, eles são super elaborados, eles são super bonitos, coloridos, eles realmente convencem a gente. E é aquilo que a gente fala, é vender a mentira fantasiada de verdade. Então, essa que eu acho que é a pior parte do exemplo da Coca-Cola, viu? A gente sabe que isso não é bom, a gente sabe que a Coca-Cola faz mal, mas a gente continua comprando. E é quase automático, se a gente vê ali um comercial, alguém virando aquela. E sempre tem, né? Aquela pessoa que pega aquela Coca-Cola geladinha e vira assim no gargalo, e você olha, dá até água na boca, dá vontade de tomar, mesmo você sabendo que isso é ruim. Então, né, tem essas duas vertentes da, da manipulação da mídia. Tem a mentira, que a gente não sabe que é mentira e acredita que é verdade por não ter o conhecimento,
e tem as coisas que a gente sabe, que a gente tem conhecimento e sabe que é uma mentira, né? Mas mesmo assim a gente continua não comprando como verdade, mas a gente aceita, né? Que seria o próprio exemplo da Coca-Cola. Muitas pessoas sabem que faz mal, mas mesmo assim elas não deixam de tomar, tá? E aí é claro que não está vendendo, né, uma mentira. Eles só estão omitindo, né, a parte que faz mal. Né? Eles não contam essa parte, eles não ficam aparecendo. Diferentemente do cigarro, né, por exemplo, que no próprio verso do cigarro tem os males que ele causa, né, os malefícios que ele tem para a saúde, câncer, entre muitas outras coisas. E atrás do maço de cigarro tem, e mesmo assim as pessoas que fumam continuam fumando, né? Então é bem complicado essa parte, né? Que a gente não saber, não buscar saber já é ruim. Agora a gente saber e continuar errando é pior ainda. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, tá? O modo mais eficaz de fazer com que não sejamos marionetes da mídia é passar a questionar tudo que é abordado por ela, buscando obter informações e conclusões mais coerentes sobre o assunto proposto. Então, foi basicamente isso também que eu acabei de explicar, no sentido de buscar a informação. E aí o problema é, quando a gente busca, né, a informação, a gente sabe da real verdade e continua fingindo que não sabe ou simplesmente ignora. É claro que aí né, é ideologia, isso é de cada um. O exemplo da Coca-Cola. Tem pessoas que sabem o mal que faz e continuam tomando, e tem pessoas que, né, sabem que fazem mal, mas não sabem por quê. Aí resolve ler e ver, né, ver aquela lista de coisas ruins, né, os pontos negativos em tomar refrigerante, e aí decide parar, por exemplo. Né? E com a mídia é a mesma coisa. Dificilmente a gente vai questionar, né, esse tipo de coisa, coisa que a gente vê nas redes sociais, na mídia em geral, na televisão. Geralmente a gente não costuma questionar. E é basicamente esse o nosso erro. É claro, né, que de certa forma assim a gente deveria questionar tudo, mas ficaria muito cansativo no mundo que a gente tem hoje com as mídias sociais. Como eu falei, a tecnologia evoluiu e a informação evoluiu também e hoje tudo é muito rápido. Então, ao longo do dia, a gente vê vários tipos de conteúdo, vários tipos de propaganda, a gente recebe vários tipos de comunicação, né, que a mídia passa pra gente. Então, claro, se a gente for analisar e ser crítico com tudo, fica complicado. Mas a gente tem que saber discernir o que a gente realmente precisa prestar atenção e ver se isso é verdade mesmo ou se não é. Então a gente tem que também ficar ligadinho nisso, que isso daqui é uma fake news, mas é bobagem. Isso daqui é uma fake news, mas é sério. Eu preciso entender melhor, né, o que se passou nessa situação, o que aconteceu e qual lado eu estou, qual é o meu posicionamento, né, qual é a minha ideia sobre isso, qual é a minha ideologia em relação a isso, tá? Ideologia e as redes sociais. As redes sociais têm um papel importantíssimo na sociedade, né? Se elas não estão presentes apenas em etapas da socialização, acabam nos expondo a ideias e comportamentos que não encontraríamos de outra maneira. Então, né, a rede social, hoje em dia, a gente é super influenciado, né? A gente viu na aula passada, né, sobre as tendências, e a gente sabe que o brasileiro, no geral, é super ligado em vários tipos de redes sociais, né, de redes sociais, e tem um importante papel ligado na sociedade, porque muito do que a gente vê tem influência também no nosso dia a dia, né? Então, não serve somente, né, as redes sociais, o próprio nome já diz, né, rede social, serve, obviamente, para socializar, mas não é só isso. A gente troca ideias, a gente conhece quais são a ideologia de outras pessoas, e aí começam, né, os debates, gosto disso, não gosto disso. Então tem um compartilhamento geral, né, de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente não gosta, coisas que a gente acredita, coisas que a gente segue, entre muitas outras coisas. Então as redes sociais têm um papel importantíssimo nessa questão de comunicação e de comunicar, né, quais são as ideologias, tá? E toda essa questão de manipulação, tá? Estamos sempre tentando entender sobre como a junção entre a política e as redes sociais podem afetar a nossa sociedade, especialmente com a chegada do fenômeno das fake news. Então, né, agora ligando um pouquinho mais política
com relação às redes sociais, né, a gente fica pensando o que isso está interligado. Mas as fake news, né, chega a época de eleição, tem todo tipo de história, boa, ruim, e fica complicado saber o que é verdade. Foi como eu falei, a tecnologia evoluiu e a comunicação hoje está muito mais rápida do que a gente consegue assimilar, do que a gente consegue entender. Então, em um mesmo dia a gente consegue ver várias informações e às vezes informações que são adversas uma da outra. Então, isso é determinado deputado fez isso de bom, mas tem isso de ruim, e aí começa a ter um monte de história, a gente já não consegue saber o que é verdade, o que é mentira, e com as fake news fica um pouquinho mais complicado, né? Então, foi como eu falei, a gente precisa tomar muito cuidado e saber, né, discernir o que a gente precisa buscar a verdade ou que dá meio que para passar batido. E é claro que também nem tudo que está nas redes sociais, nas mídias, é mentira. Aqui a gente está falando, né, focando nas mentiras fantasiadas de verdade, mas obviamente nem tudo é mentira também. A gente não precisa ficar louco, paranoico, mas a gente precisa saber que existe isso. Né? Um outro exemplo aqui também que eu pensei que é um pouquinho mais fora desse enredo, mas né, que a gente estava até comentando, no momento que eu gravo esse vídeo, né, está passando BBB, e eu acho que também é um programa extremamente assistido, né, porque as pessoas gostam de ver, né, o que acontece ali, a convivência, né, são pessoas que estão juntas, que não se conhecem, e aí rola um monte de estresse, tem várias confusões, e querendo ou não, a gente gosta bastante disso, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Né? O programa passa na Globo, e vamos supor que a Globo quer que saia uma determinada pessoa ali da casa, tá? Que não sei por qual motivo, mas a Globo decidiu que aquela pessoa não deve mais continuar no programa. O que ela vai fazer, né? O que ela pode fazer para incentivar, vamos dizer assim, incentivar o público a querer tirar essa pessoa? A gente sabe que tem, né, canais de streaming, o próprio Globo, eu não consigo falar, então eu falo Globoplay, desculpa. É isso, né? Tem o streaming que a gente consegue acompanhar 24 horas da casa, né? Mas primeiro, muitas pessoas acabam nem acessando, só assiste o que passa na TV mesmo. E a gente também não tem tempo de ficar 24 horas olhando a casa mais vigiada do mundo. Então, né, vamos supor que a Globo resolveu tirar determinado participante ou queimar aquele determinado participante. Vai mostrar momentos que não favorecem a pessoa, vai mostrar momento que ela tá brigando, em momento que ela tá errada, aquele momento que ela tá sendo chata. É claro que, né, acabam que tem outras pessoas vendo, mas vamos supor que a maioria, que é o que acontece, só assiste o BBB pela Globo, não assiste pela Globoplay. Agora saiu, agora deu certo. Né? Acaba não assistindo pela Globoplay. Tem que falar devagar, que senão não sai. E aí, a maioria que assiste somente pela televisão, né? Sem ser pelo streaming, ela acaba sendo manipulada, né, por conta desses detalhes. Fica vendo, nossa, fulaninho brigou com não sei quem, nossa, fulaninho foi tão arrogante com tal pessoa, mas às vezes não mostra a outra parte da história, que, vamos supor, alguém xingou e a pessoa rebateu. Eles só mostram, por exemplo, a parte do rebate. Nossa, a pessoa foi super agressiva com fulano e sem motivo. Mas vamos dizer que não conta a história inteira, tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? E aí, né, o pessoal fica vendo isso na TV e vê que não é muito bacana, né? A história fica contada pela metade e o pessoal acaba pegando o ranço daquele participante e ele vai para um paredão e sai. A Globo conseguiu manipular, né, fazer com que a gente acreditasse uma coisa que não era verdade. Eu estou usando um exemplo, tá? Isso pode ou não acontecer, né? Mas é uma forma da mídia social, né, do programa exclusivamente, conseguir, né, manipular as pessoas, né? Ou qualquer outra pessoa que queira manipular outra pessoa, conta meias verdades. Às vezes é difícil da gente discernir e aí a gente acaba sendo influenciado por isso. E é isso né, que as redes sociais, as mídias sociais podem fazer sem a gente perceber, tá? Será que as redes sociais têm o poder de afetar o nosso pensamento ou então nossos assuntos do dia a dia? Dessa maneira, estamos mais propensos a dar atenção àquilo que está em destaque, o que está sendo repetidamente veiculado, do que o ponto com menor relevância. Então, né, aqui nas redes sociais, a gente vê que tem muitas coisas que acabam se repetindo várias vezes, e a gente sabe que o ser humano assimila e grava as coisas, né? A gente viu também um pouco disso na teoria da comunicação,
né, que a mídia tenta influenciar a gente pela repetição, que é o que acaba acontecendo com comerciais ou até mesmo anúncios, né? Muitas vezes a gente acaba pesquisando uma coisinha na internet que a gente está curioso e depois só aparece anúncio daquilo e não para mais. E aí a gente às vezes acaba ou ficando de saco cheio, né, e pega raiva, fica com raiva, ou a gente acaba comprando, por exemplo, né, de tanto ver aquele comercial, aquele comercial. Então ganha a gente pelo cansaço, vamos dizer assim. Né? Então a gente sabe que sempre que tem algo repetitivo demais, a gente acaba, né, tendendo a, por exemplo, comprar ou até mesmo acreditar. Então, né, repita muitas vezes uma mentira que ela se tornará verdade. Não, ela continua sendo uma mentira, só que você foi convencido que ela realmente é uma verdade. É isso que acaba acontecendo, né? E as redes sociais têm essa questão, né? A gente fica exposto a muita informação e se ela aparece lá várias vezes e a gente não tem a curiosidade de ver se é verídico, a gente pode acabar, né, acreditando numa mentira que foi passada pra gente tantas vezes que a gente acabou caindo, né, no conto do vigário, tá? Embora a internet seja um espaço misto, devemos prestar atenção em outros efeitos desse meio. Há o famoso filtro bolha, onde apenas vemos aquilo que é apresentado por meio de algoritmos. Na aula passada, também eu falei um pouquinho, né, de sair da bolha, né, no caso das tendências, a gente falava um pouquinho de sair da bolha, falava um pouquinho dos algoritmos, que a gente também vai ver um pouco mais profundamente em outras aulas mais para frente, tá? Mas basicamente, né, o algoritmo entende, né, falando do modo geral, por exemplo, no YouTube, tá? Ele entende o que a gente gosta de ver, o que a gente mais assiste, qual determinado conteúdo que a gente mais assiste e vai trazendo pra gente. Mas é uma máquina, então também isso pode ser manipulado. Então, né, é claro que o algoritmo, né, o principal intuito seria entregar conteúdos que a gente gosta e aparecer mais vezes o que a gente gosta para a gente ficar preso ali naquela rede social. Mas também isso pode acontecer de alguma forma que a gente seja manipulado, tá? Então a gente também tem que ficar atento que a gente nunca sabe da onde vai ocorrer esses ataques, vamos dizer assim, tá? Mas foi como eu falei, a gente não precisa ficar louco, paranoico, achando que tudo é mentira, mas questões, foi como eu falei, questões que tenham um peso maior na questão de ser verdade ou mentira, a gente tem que ficar mais atento, foi como o exemplo que eu usei da vacina, né? Da vacina do Covid, por exemplo, né? Que teve várias questões, então esse tipo de coisa é uma coisa que a gente precisa pesquisar um pouquinho mais, ou dados políticos, né? Tudo que é relacionado à política, a gente sabe, né? Que existe, foi como eu falei, existem várias ideologias, a ideologia política, cada um vai puxar a sardinha, né, para o seu partido. Mas aí a gente precisa saber, né, até onde é verdade, até onde é mentira, se isso está sendo manipulado, se isso não está, tá? Por isso, devemos aproveitar o melhor lado da moeda para utilizar a rede da melhor maneira possível. Então, né, por mais que aqui essa aula foi um pouco mais crítica, né, mas é para tentar e falar um pouquinho mais desse tema mesmo, da ideologia de mídia, porque eu acho que isso é importante, é interessante a gente saber, né? Mas foi como eu falei, não é para a gente ficar paranoico, não é para a gente julgar as redes sociais em todos os lugares, né? Tem o lado bom, o lado ruim, e em tudo na vida a gente sabe que tem pessoas, né? Sempre vai ter uma pessoa tentando manipular outra ou alguma estratégia da mídia tentando manipular o povo para basicamente o seu próprio bem, né? Vamos dizer assim. Então a gente não precisa ficar louco com isso, mas a gente tem que ficar atento. Foi como eu falei, quando tem um teor mais pesado de veracidade, né? Que essa informação tem um impacto maior se ela for verdadeira ou não. Então a gente precisa ficar um pouco mais atento. Mas se a gente vê que o morango vai matar a população por causa do agrotóxico, claro, eu exagerei, né? Mas usando aquele exemplo, né, que eu tinha falado da maçã, a gente também pode procurar, mas a gente não precisa ficar tão preocupado que às vezes é uma informação, né, muito aleatória, tá? A começar pela cautela com o que compartilhamos e mantendo um senso crítico em tudo que nos é apresentado. Então, acho que a principal parte, né, falando de fake news e de tudo no geral, né, se a gente acha aquilo interessante, né, é uma informação que tem um impacto grande e é relevante, por exemplo, de novo, né, a vacina. Aí viu lá, a vacina não serve para nada, ou a vacina mata as pessoas, ou a vacina mata as pessoas, independente do que você viu, e você sabe que isso tem um impacto grande. Não saia compartilhando.
vê essa fonte, vê se foi só algum doido que inventou, né? A USP em 2021 disse que as maçãs vão matar as pessoas, né? Veja se é só isso ou se realmente tem mais por trás. E aí sim, a partir do momento, né, que você viu aquilo com senso crítico, busca mais informação, sabe se a informação é verídica ou não, né? É claro, se ela não for verídica, aí a gente não compartilha, mas se ela tiver veracidade no que está sendo dito ali naquele conteúdo, aí sim a gente pode compartilhar, né, com os amigos, com familiares. E é bacana sempre prestar atenção nisso para a gente compartilhar as informações que sejam verdadeiras, tá bom? E essa aula foi um pouquinho, foi como eu falei, acabou sendo mais chata, que ela foi um pouquinho mais crítica. Eu não gosto de falar mal da televisão, não gosto de falar mal da internet, das redes sociais, porque foi como eu falei, né? Agora eu já nem lembro qual aula mais foi, mas eu falei que tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. Então a gente precisa aproveitar o lado positivo e tentar minimizar ao máximo, né, as questões negativas, principalmente tomando cuidado com as fake news, por exemplo, tá? Então, a nossa conclusão, dando uma recapitulada na aula rapidamente, né? O termo ideologia vem da junção das palavras gregas, né, que é ideia, mais logos, e quer dizer literalmente doutrina das ideias. Então, é como doutrinar as ideias, basicamente isso, tá? É importante entender como essas estratégias midiáticas conseguem criar essas sabedorias convencionais, manipular para que seja visto como verdade e assim interferir nas diferentes decisões e crenças da sociedade, né? Então, esse resuminho basicamente diz tudo, né? Então, a gente tem que entender melhor, né, quais são as estratégias da mídia para fazer com que a gente acredite nas meias verdades ou as mentiras maquiadas de verdade, tá? E o modo mais eficaz de fazer com que não sejamos marionetes da mídia é passar a questionar tudo que é abordado por ela. Então foi aquilo que eu falei, a gente começar a questionar, ter um olhar mais crítico, né, para as questões, principalmente se a gente for compartilhar ou comentar, né, não só compartilhar em redes sociais, mas também de comentar com as pessoas, a gente entender um pouco mais e saber se essas informações são verídicas ou não, tá bom? E agora, como sempre, minha parte favorita, as perguntinhas, para ver se vocês fixaram o conhecimento, se vocês entenderam direitinho. Então, se errar alguma perguntinha, volta lá naquela parte do vídeo, vê de novo, ou assiste algum outro vídeo no YouTube com outra pessoa explicando, né? Que às vezes a minha explicação para você não fez tanto sentido, você não conseguiu assimilar, mas uma outra pessoa explicando sobre o mesmo conteúdo, né? O mesmo tema, para você faça mais sentido. Então, né, anota, né, perguntinha número 1, resposta tal, vê se acertou, se não acertou, se precisar, dá um pause, relê, e o mesmo de sempre das nossas aulas, tá? Então vamos lá, perguntinha número 1, o termo ideologia vem da junção das palavras gregas ideia mais logos, e quer dizer, essa também não tá difícil, a gente acabou de ver, então vocês não podem errar, tá? Essa não pode. Opção A, conhecer ideias, opção B, ideias ideológicas, opção C, doutrina das ideias. Já passando, que eu falei que vocês não podem errar, obviamente a C, né, que é doutrina das ideias. Coloquei a outra ali, ideias ideológicas, mas essa também, né, eu forcei um pouquinho a barra. Mas enfim, não vou nem explicar que esse a gente acabou de conversar, mas era só para fazer um remember, tá? Pergunta número 2. Existem mais de um tipo de ideologias. Durante a aula, foram citadas as ideologias, opção A, políticas, religiosas, econômicas e jurídicas. Opção B, políticas, religiosas, econômicas e juvenil. Opção C, políticas, religiosas, ecológicas e jurídicas. Essa também não está difícil, mas aqui relembrando, né, a gente falou um pouquinho mais, comentei um pouco de religiosa e de política, mas também tem a economia, já ia falando aqui a resposta. Então, a resposta certa é a questão A, tá? Então, política religiosa, econômica e jurídica, tá? São essas as principais. Eu quase já fui falando, me empolguei, né? Mas a gente comentou um pouquinho, eu acabei falando um pouquinho mais da religiosa e da política, então, de qualquer forma, vocês iam acabar acertando. E eu não dei tanta ênfase, né, na econômica e nem na jurídica, tá? Perguntinha número 3. Nos tempos atuais, há grandes controladores. Entre eles estão os três poderes, né? Que é o legislativo, o executivo
e o judiciário. E também a religião, e o mais forte deles é a, né, opção A, comunicação, opção B, rede social, ou opção C, mídia. Essa também não tá difícil, então eu já vou passar. E a mídia, né, ela é a mais forte dentre todas que a gente comentou. E a gente sabe, né, mídia inclui rede social, o brasileiro está extremamente ligadinho nas redes sociais e também na televisão. Então, é a maior forma, né, de ter o controle, tá? A gente falou bastante também sobre isso na aula. Pergunta número 4. Durante a aula, falamos sobre sabedorias convencionais, que também chamamos de opção A, senso básico, opção B, senso comum, opção C, senso normal. Essa também não pode errar, já vou até passar. Opção B, né, que é senso comum, a gente fala bastante do senso comum, então a gente tem que sair um pouquinho do senso comum, que é simplesmente ouvir e acreditar no que foi dito, e ter um pouquinho mais de senso crítico, e buscar um pouquinho mais das informações e saber se ela é realmente verdade ou não. Pergunta número 5. Originalmente era empregado para designar certas intervenções do homem na natureza, onde se manuseavam ou se tratavam fisicamente determinadas substâncias naturais, com o intuito de lhes alterar a forma. De qual termo estamos falando? Então, opção A, manipulação, opção B, manualmente, ou opção C, manuseio. Essa também não está difícil, né? Já passando, é a manipulação, que a gente falou bastante também, né? Que a mídia acaba por manipulando a gente, né? Com as suas ideologias. Né, eu trouxe ali que existem as duas formas, né? Tanto a manipulação, que foi a que eu acabei de exemplificar, e também tem a manipulação, né? Que seria a farmácia de manipulação. Então, inicialmente começou, né, com essa ideia, né? De manipulação nesse sentido, né? De remédios, de ervas, e depois a gente começou a utilizar o termo de manipulação de uma forma diferente. Pergunta número 6. Ao longo dos anos, a palavra manipulação passou a ter outra representação, que é quando, opção A, uma pessoa toma suas próprias decisões sem interferência de terceiros, opção B, uma pessoa controla a outra sem seu consentimento, ou opção C, uma pessoa trabalha em uma farmácia de manipulação. Então, na pergunta anterior, eu expliquei um pouco, falei, a próxima pergunta é sobre isso, então não posso exemplificar muito, mas eu acredito que vocês não vão errar, tá? E a resposta certa é a opção B, né? Então, ao longo dos anos, a palavra manipulação passou a ter outra representação, que é quando uma pessoa controla a outra sem seu consentimento. Então, é isso que se configura na palavra manipulação, falando dela de uma maneira simples, tá? Perguntinha número 7. Estamos sempre tentando entender sobre como a junção entre política e as redes sociais podem afetar a nossa sociedade, especialmente com a chegada do fenômeno das, opção A, mídias sociais, opção B, redes sociais, ou opção C, fake news. Essa também não é difícil, então eu já vou passar. E a fake news, que a gente também falou bastante sobre, né? Já tem algumas aulas que a gente vem frisando nas fake news, que a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar compartilhando fake news, né? E principalmente essa aula acho que tem muito mais a ver, que a gente está falando, né, sobre ideologia de mídia, então tomar cuidado para a gente não ser manipulado, né? Acabar acreditando em meias verdades ou em mentiras maquiadas de verdade e acabar induzindo outras pessoas junto, né? Porque a gente vê um conteúdo, ele não é verdadeiro, a gente não buscou saber se era verdadeiro ou não, e a gente compartilha com amigos e parentes. Tecnicamente, eles consideram que a gente é uma fonte confiável. E se a gente acreditou numa mentira, conta para eles, também existe a grande possibilidade deles acabarem acreditando nessa mentira, tá? Então, por isso que a gente precisa ficar extremamente atento. E nossa última perguntinha, número 8. O modo mais eficaz de fazer com que não sejamos marionetes da mídia é passar a questionar tudo que é abordado por ela. Desculpa. Buscando obter informações e conclusões mais coerentes sobre o assunto proposto, né? Então, o que eu acabei de ler se configura como verdadeiro ou como falso. Essa também tá fácil. Verdadeiro, então, né, foi o que eu acabei de falar. A gente tem que buscar informação, saber se há veracidade, né? Qual é o conteúdo para a gente não ser manipulado, para a gente não virar marionetes, né? E foi como eu falei, a gente vê, né,
uma notícia, vê alguma informação, acredita que é verdadeira e vai compartilhar com outras pessoas. Aí a gente está sendo usado para ajudar nessa forma de manipulação. Isso com certeza não é legal, tá? Galera, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha agregado bastante conhecimento. Eu espero que vocês tenham acertado todas as perguntinhas, tá? Que também não estava muito difícil. Esse conteúdo é um pouquinho mais diferente, né? Foi como eu falei, ele acaba sendo não tão agradável, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Eu não gosto de mostrar o lado ruim, o lado crítico, vamos dizer assim, né? Da televisão, das redes sociais, que a gente gosta disso para entretenimento, é um momento alegre do nosso dia, né? Mexer nas redes sociais, assistir a nossa televisão, mas a gente tem que tomar cuidado porque, né, algumas informações podem estar sendo manipuladas, né? Podem estar entrando nessa ideologia. E a gente precisa ficar atento. Foi como eu falei várias vezes no vídeo, a gente não precisa ficar paranoico com isso, mas sim a gente precisa tomar cuidado com as fake news e saber, né, da veracidade das informações. E aí, como eu sempre falo no nosso finalzinho de aula, a internet é ampla e vasta, então busquem, pesquisem e não fiquem, né, com dúvidas referente a conteúdo nenhum. Então, claro, se acharam interessante, né, essa aula de ideologia de mídia, tem muito mais no YouTube, na internet, para a gente pesquisar, para a gente estudar. E se tiver, né, dúvida sobre alguma informação, independente de qual seja, a internet também está à disposição para a gente pesquisar e não cair nas fake news, né? Não acreditar nas mentiras maquiadas de verdade, tá bom? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!